Olá, está começando o Talk Show, um programa de entrevistas produzido pelos acadêmicos da quinta fase do curso de jornalismo aqui da FURB. O nosso programa nasceu da necessidade de ouvir boas histórias e dar destaque aos seus protagonistas, as pessoas que fazem a diferença nas mais diversas áreas do conhecimento e que constroem um país melhor, mesmo nos pequenos atos. O Talk Show tem a supervisão do professor Sandro Galarça, a produção dos alunos da disciplina de Laboratório de Entrevista no Jornalismo e a realização da FURB TV. No programa de hoje recebemos Ana Paula Joaquim Krieger. Ela é enfermeira e trabalha na Associação Renal Vida aqui de Blumenau. A sua história começa em 2004, ou seja, há 21 anos atrás, quando Ana Paula iniciou o curso da graduação de enfermagem aqui da FURB. E desde lá, não saiu mais da área. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer te receber. Ana Paula, gostaria de te perguntar, muitas crianças têm o sonho, desde criança, de serem enfermeiros, médicos. Como que foi a tua infância? Tu tinha esse sonho desde criança? Então, desde a infância a gente vai descobrindo, né, do que a gente gosta, a forma como a gente gosta de interagir com as pessoas. E eu sempre tive essa vontade de cuidar, né, de outras pessoas, de ajudar. Então eu sempre tinha esse ímpeto, digamos assim, essa vontade. E aí, com o passar do tempo, adolescência, em escola, eu fui tentando entender qual seria a profissão que teria, onde eu poderia usar essa vontade, né, essa vontade de estar perto das pessoas, de ajudar, de contribuir. E aí foi onde eu descobri a enfermagem, através primeiramente da questão do técnico de enfermagem. Tinha familiares e familiares que acabaram internando, então o contato com a área hospitalar e descobrindo qual era o papel do enfermeiro nesses ambientes. E aí veio essa vontade de fazer enfermagem. Em que momento você teve certeza que você gostaria de ser enfermeira? Então, num desses contatos que a gente tem com familiares, enfim, passam por momentos de doença, eu acabei acompanhando, né, uma familiar, uma tia, numa internação, e aí acabei vendo a forma como a enfermagem cuidava dela, né? Então, o médico eventualmente vinha, prescrevia alguma coisa, saía, mas a enfermagem ficava ali, né, do lado dela, ajudando no banho, ajudando na medicação, enfim. Então, nesse sentido, eu acabei percebendo que ali realmente eu poderia agir mais. Eu ia gostar mais de estar perto do paciente por mais tempo, digamos assim. Uhum. E você fez a sua graduação na FURB, né? Isso mesmo. Qual foi o momento mais marcante na tua faculdade? Eu acho que a construção desse profissional, ela é marcante, assim, né? Mas acho que quando eu comecei a ir de fato para os estágios, quando eu comecei de fato a cuidar de pessoas, eu acho que as primeiras vezes que um paciente melhorou com alguma coisa que eu fiz, a primeira vez que ele foi para casa, né? Então acho que esses foram momentos mais marcantes, assim, o cuidado direto mesmo, esse início, né, de estar perto dos pacientes, acho que foi o mais legal, assim. Isso tudo na graduação ainda, esse primeiro contato. Uhum. E você se formou em 2008 e iniciou na Associação da Renal Vida em 2009. Como que surgiu essa oportunidade? Então, eu tinha um professor que me dava aula aqui na FURB e que era já enfermeiro na Associação Renal Vida. E aí, por identificar em mim alguma aptidão, né, no cuidado dos pacientes, ele me indicou para uma vaga, né? Tinha uma vaga de enfermeiro na Renal e eles me chamaram para fazer uma entrevista. Eu fiz a entrevista num dia, na semana seguinte comecei a trabalhar lá e estou lá desde então. Conta um pouquinho, quais foram os teus maiores desafios como uma enfermeira recém-formada? Teve alguma coisa que te colocou uma barreira bem no começo? Eu acho que na enfermagem, né, ser enfermeiro tem muitas coisas difíceis de alguma maneira, né? A gente é líder desde muito cedo, a gente tem que coordenar equipes e ser referência para os pacientes, mas eu acho que o maior desafio no início da minha carreira foi justamente encontrar essa liderança, assim, como que eu ia saber gerir uma equipe
sendo que eu ainda não sabia exatamente como fazer determinadas atividades. Então, acho que isso foi o mais desafiador no início. Mas também, ao mesmo tempo, quando a gente tem uma equipe legal que está do nosso lado, a gente vai aprendendo e desenvolvendo. Cuidar dos pacientes também tem alguns desafios, né? A primeira vez que a gente pega uma emergência mais grave, a primeira parada, o primeiro óbito, enfim, tem algumas coisas desafiadoras. Mas eu acho que o mais complicado de a gente realmente criar maturidade profissional, eu acho que é a liderança. E ao longo desses anos, você fez outras formações e especializações dentro da área da enfermagem? Sim, eu sou enfermeira especialista em nefrologia, né? Que é então a área que a Renal Vida atua diretamente aos pacientes com insuficiência renal, e também fiz uma MBA em gestão e auditoria em saúde. Em quais anos você fez essas especializações? A nefrologia foi em 2013 e gestão e auditoria eu finalizei agora em 2023. Então todas essas especializações você carrega até hoje na sua carreira. Uhum. E o que mais chamou a atenção para trabalhar com pacientes renais? Então, inicialmente foi um convite, né? A gente recém-formado, a gente vai na oportunidade que a gente recebe. Mas depois o que me fez continuar foi descobrir que esse paciente ele é muito complexo, ele é muito desafiador, mas ao mesmo tempo a história dele se constrói de uma forma muito bonita, né? Porque o paciente renal crônico ele vai ter uma doença que vai acompanhar ele por muitos anos. Por exemplo, eu tenho 16 anos de profissão e tem pacientes que eu acompanho desde o meu primeiro dia na Renal Vida. Então, eles têm uma construção, uma jornada, né? Eles vão fazer hemodiálise, vão fazer diálise peritoneal, vão transplantar, em algum momento eles vão voltar a fazer diálise. Então, é um paciente onde você faz uma construção, ele vai ficar do seu lado por muito tempo. Então, isso tem coisas muito bonitas, eu acho que foi isso que me manteve ali. Tem as dificuldades, mas de modo geral é muito legal você ver o quanto o nosso trabalho, né, enquanto nefrologia, pode manter essa qualidade de vida, o quanto a gente pode oferecer para esse paciente e acompanhar essa construção de uma história de vida mesmo, né, conseguir que ele fique perto da família, que ele viva bem e que ele tenha uma continuidade na vida dele, né? Principalmente com qualidade, assim. Acho que isso foi o que me manteve na nefro, né? Sim, que não pare por causa de um tratamento, né? Isso mesmo. E qual que é a média de idade que é atendida pela Renal Vida? Tem específico? A nossa maior população são pacientes acima de 55 anos, né? Então, pacientes mais idosos, até pela incidência da insuficiência renal mesmo, que está muito ligada, né, à diabetes, à hipertensão, à complicação dessas doenças. Então, a nossa maior população é na faixa etária mais idosa mesmo. A gente tem algumas crianças que acompanham, mais por problemas genéticos, coisas mais pontuais. Mas normalmente o paciente mais idoso é mais acometido pela insuficiência renal. Esses pacientes, eles já vêm com doenças crônicas? A grande maioria deles não tem só insuficiência renal. Eles vão ter diabetes, vão ter hipertensão, então eles têm outras comorbidades, né? Existem, claro, pacientes que têm apenas a insuficiência renal por alguma questão genética ou por alguma questão anatômica, nasce sem um rim, o outro, né, tem um defeito anatômico ou de estrutura, mas na sua grande maioria eles têm comorbidades, sim. Uhum. E, como você falou, problemas de diabetes e itens parecidos são agravantes também para, né, tu precisar fazer uma hemodiálise. Isso, eles são a causa, né, da doença, assim, o diabético e o hipertenso, ele deve sim acompanhar, porque o controle dessas doenças, elas fazem com que a gente possa adiar muitas vezes, ou que ele nunca precise de um tratamento renal, né? Então, grande parte desses pacientes, eles têm nesse controle das doenças de base uma forma de não levá-los para a insuficiência renal, né? Então, o descontrole, por exemplo, um diabético que não acompanha corretamente, um hipertenso que não acompanha corretamente, ele
certamente tem mais chance de desenvolver insuficiência renal do que um paciente que controla. E aí tem outras doenças, por exemplo, obesidade, né? O tabagismo é um fator de risco. Então são situações onde também podem levar à insuficiência renal e devem ser, sim, evitadas, né? Sim. E você comentou que são 16 anos dentro da Renal. Como que é construir essa história depois de tantos anos? Bom, eu acho que é uma história de muita parceria com muitas pessoas, né? Acho que a gente só permanece num lugar quando a gente entende que aquilo que eu faço lá tem a ver com o que eu busco para a minha vida, independente da profissão também, né? Acho que tem valores, tem coisas que a gente acredita que tem que estar alinhadas com a instituição que você trabalha. Porque a gente passa mais tempo dentro do nosso trabalho do que na nossa casa. A gente passa mais tempo com pessoas que a gente trabalha do que com a nossa família muitas vezes, né? Então, acho que continuar lá, permanecer lá, é entender que está muito alinhado com aquilo que eu acredito para a minha vida e que eu entendo que o propósito do que eu faço lá, além de ter um retorno profissional, também me faz melhor como pessoa, né? Então, acho que é um conjunto de coisas. E aí é uma parceria de várias pessoas, né? Eu tenho uma equipe grande, né? São mais de 85 pessoas e pessoas que fazem com que a gente possa todo dia fazer o nosso trabalho de uma forma muito bonita, né? Sim. E qual foi o maior reconhecimento dentro da tua carreira na área da saúde? Então, acho que a gente tem vários reconhecimentos. Acho que o reconhecimento da enfermagem, ele é meio diário, assim, né? É aquele dia que tu acorda de manhã achando que tu só vai fazer reunião e aí tu encontra um paciente que tu não vê há muito tempo e ele te dá um sorriso. É aquela criança que tu vai atender e que tu vai ver passar por uma coisa de uma forma mais leve porque tu tá ali ajudando. Acho que a gente tem vários reconhecimentos. Tem reconhecimentos econômicos, claro, né? Mas acho que a construção diária desses pacientes, a qualidade de vida que eles têm pelo nosso trabalho, eu acho que são os maiores reconhecimentos que a gente tem diariamente. E nesses anos de carreira, teve algum paciente que te emocionou? Ou que te fez chorar, assim, que você levou aquela história para casa? Vários, né? Acho que o nosso perfil de paciente, né, por serem pacientes que a gente convive de forma intensa, né? Na hemodiálise, por exemplo, eles vêm 3 vezes por semana. Na diálise peritoneal, eles vêm com muita frequência também. No transplante, eles ficam anos acompanhando. Então, a gente se emociona de forma, não só assim, de uma forma triste, né? Claro, perder um paciente nessa situação é sempre muito mais difícil, né? Do que perder um paciente que tu acabou de conhecer no pronto-socorro, ou enfim. Então, perder um paciente, já chorei por vários deles, né? Porque a gente se emociona com o paciente, com a família, então, de diversas maneiras. Sim. Bom, Ana, esse papo está muito interessante, muito bom, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua conversando com a Ana. A gente volta já já. Eu tenho universidade gratuita. FURB, faz sentido eu fazer universidade. Estamos de volta com o Talk Chão. Hoje recebemos Ana Paula, que é enfermeira da Associação da Renal Vida. Ana, no bloco anterior eu te questionei sobre a tua profissão e agora eu gostaria de entrar mais no quesito pessoal. Teve alguma situação que te marcou profundamente ao longo desses anos? Uma situação em específico? Acho que algumas situações, elas nos marcam, assim, né? Acho que profissionalmente algumas perdas, né? De alguns pacientes, enfim. Pessoalmente, acho que teve a perda do meu pai, que foi uma coisa que me marcou pessoalmente de uma forma mais intensa, né? Acho que tem várias coisas que eu lembro que eu poderia citar, assim, né? Mas não sei se mais profissionalmente ou em que sentido tu queria...
Isso, no sentido pessoal com a carreira. Ah, sim. Então, acho que mais, assim, acho que foram momentos, assim, acho que a pandemia foi um momento bem difícil, né? Ela foi difícil em vários aspectos para várias pessoas, mas para a gente da enfermagem realmente foi bem pesado, né? Foram momentos onde a gente viu pacientes nossos perderem a vida e também distante das suas famílias, né? Que eu acho que foi o que mais nos marcou, assim. Então, teve um paciente, por exemplo, que a gente acompanhou na UTI, que ele saiu de casa, enfim, foi para a UTI, né, a filha, a família, que eram muito próximas da gente, mandavam mensagem para saber como ele estava, porque não poderiam vê-lo, né? Então, isso acho que foi um momento, assim, profissionalmente falando, muito pesado e muito marcante. Foi a pandemia de modo geral, assim. Uhum. E como que você organiza a sua rotina com o trabalho e com a sua vida pessoal dentro de casa? Eu acho que algumas coisas na nossa rotina tem dias que são mais pesadas, né? Que exigem mais tempo, maior dedicação profissional. E em outros momentos são mais leves e a gente consegue mesclar um pouquinho melhor, né? Mas de modo geral, hoje eu trabalho de segunda a sexta, então final de semana eu procuro fazer outras atividades com a família, com meu filho, né? Eu tenho um filho de 9 anos, então levar ele no cinema, passear, brincar. Durante a semana eu chego no final do dia em casa, então a gente conversa, pergunta como foi a escola, ajuda no dever de casa. Então a gente faz pequenos ajustes, né? Divide isso com o meu esposo, né? Que também ajuda também com o filho. Então a gente se apoia nesse sentido. E como que é se desligar dessas situações do dia a dia? Depois de um dia de trabalho, a cabeça cheia? Eu acho que isso tudo é um exercício que a gente vai fazendo durante os anos, né? Então, eu crio algumas estratégias, assim, quando eu vejo que eu estou muito, né? Então, eu procuro ir tomar um banho primeiro, antes de conversar com meu filho, colocar um filme, assim, aleatório, que não tenha nada mais pesado, né? Uma animação, alguma coisa mais leve, que realmente me tire desse ar mais sério, assim, né? Que eu procuro deixar um pouquinho mais fora de casa. É claro que não existe assim, eu sou enfermeira, agora eu sou a Ana Paula, né? Não existe isso. A gente é uma coisa só. Mas a gente tem que tentar trazer coisas mais leves para dentro da nossa casa, né? Eu procuro mostrar para o meu filho a minha profissão de uma forma mais tranquila, né? Não ficar levando assim, mas hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo. Claro que eventualmente tem coisas que a gente também leva para ele entender que existem dificuldades, existem coisas e momentos que ele também vai ver quando ele crescer, né? Mas eu tento não misturar tanto para não, até por ele ser ainda criança, para não ter essa visão de que o que eu faço é muito triste, né? De alguma maneira. E teve momentos que esse equilíbrio foi difícil de manter? Na pandemia. Na pandemia mesmo? Porque eram muitas horas, né? E eventualmente poucos profissionais, então a gente acabava trabalhando mais horas. Tinha o medo, né, de ficar doente, de as pessoas próximas também ficarem doentes. Então acho que foi um momento que foi mais desafiador esse equilíbrio, digamos assim. E tu comentou, né, o teu ritual de tomar um banho relaxante. Tem outras coisas que você faz para recarregar essas energias? Acho que estar com a família sempre recarrega de alguma forma, né? Estar com meu filho, ouvir como é que foi o dia dele. Criança, né? Então sempre traz uma visão mais leve, conta sobre um filme, sobre um vídeo, sobre uma piada. E aí a gente se recarrega dessa maneira, assim. Uhum. E quais são os seus sonhos para o futuro, tanto na vida pessoal quanto na profissional? O que você almeja para o futuro? Eu acho que quando a gente vira mãe, né, os nossos sonhos pessoais, eles são misturados com o que a gente deseja para os nossos filhos, né? Então, acho que, assim, um sonho pessoal seria ver meu filho crescer saudável, né, se formar, enfim, ver um dia ele construir uma família. Quem sabe ter um segundo filho, né, que é uma coisa que está no planejamento.
E profissionalmente, eu acho que consolidar a minha história, que é uma história já longa, né? Acho que nesse momento estar onde eu estou me deixa feliz, então pretendo continuar, né? Acho que ver essa construção, essa expansão da Renal Vida também me faria feliz participar dessa história, né? Acho que isso de modo geral. Importante também, a gente conhece muito dos profissionais e não sabe a vida que eles têm fora do trabalho, né? E você comentou que o momento da pandemia foi muito difícil para ti. Esse foi um dos maiores desafios que você já teve na sua carreira. Teve outro momento que você foi difícil, que você pensou em desistir? Assim, desde que eu me formei, eu busquei me encontrar muito dentro da minha profissão, assim. Eu acho que eu nunca pensei em desistir. Eu sempre procurei ver o meu trabalho, a minha presença dentro da enfermagem como algo, assim, muitas pessoas vão pensar, mas como é conviver com aqueles pacientes que você perdeu? Eu sempre penso que a gente tem que lembrar de quantos a gente ajudou a salvar, né? Então, quantas pessoas eu vi, quantas crianças eu vi virar adolescentes e hoje adultos, né? Quantos adultos eu vi poderem casar, ter filhos, né? Então, quando um paciente que eu cuidei, assim, adolescente, aparece lá com um filho, uma criança casado, com uma história, isso sempre me motivou muito, assim, né? Eu sempre procurei ver muito mais por esse lado, muito mais do que quem a gente perdeu, o quanto a gente continua ajudando e o quanto a gente continua construindo estando lá. Muito bonito isso que você fala de acompanhar a vida das pessoas, né? Você lida com histórias difíceis todos os dias, né? Como que você fez para ficar blindada? Eu acho que um grande segredo para a gente cuidar bem do ser humano é não se blindar tanto, mas ao mesmo tempo entender que estar equilibrada, estar calma, estar concentrada naquilo que você está fazendo é o que vai ajudar, é o que vai fazer com que você possa ajudar um outro ser humano. Então, assim, não que a gente não sofra, né? A gente obviamente sofre, mas a gente precisa entender que naquele momento onde a gente está acolhendo aquele paciente, onde a gente está perto dele, a gente precisa se equilibrar e buscar uma certa paz para poder fazer com que aquele paciente passe por aquele momento, que para ele é mais difícil do que para mim, certamente, de uma forma mais tranquila. E também, muitas vezes, a gente não tem muito o que fazer pelo paciente, mas você estar calmo e você estar consciente faz com que você possa ajudar a família daquela pessoa, né? Então, eu sempre busco isso. Eu acho que a gente precisa buscar o equilíbrio para poder, de fato, agir, se não naquele paciente, mas na família daquela pessoa que naquele momento conta com o teu profissionalismo e com a tua consciência para que aquilo seja conduzido da melhor maneira possível. E essa parte de não se blindar tanto também não te faz não ser um ser humano, né? E como que você faz para ter essa paixão viva dentro de você durante a sua rotina? Eu acho que é isso, assim, é encontrar nessas histórias, né, na construção dessas histórias, encontrar os pacientes depois de algum tempo, saber que eles puderam continuar a vida deles, viver bem. Eu acho que vê-los construir a história deles me faz ficar muito motivada em continuar fazendo bem o meu trabalho. E se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a Ana lá de 2008, recém-formada, o que você faria para ela? Eu acho que eu diria para ela, vai lá, faz o que tem que ser feito, né? Se concentra, estuda, mas não esquece do motivo pelo qual você escolheu fazer o que você faz e principalmente das pessoas que precisam que você faça o que precisa ser feito. Assim, acho que
quando a gente é recém-formado, a gente é muito ansioso, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e com o tempo a gente vai entendendo qual é o nosso papel dentro daquela profissão que a gente escolheu, né? Sim. Bom, Ana, muito obrigada pela tua participação. A gente te adorou receber e escutar histórias incríveis vindo da enfermagem. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode assistir outros programas no canal da FURB TV ou no YouTube. Você também pode se inscrever aqui no canal, clicar no sininho e receber as notificações da FURB TV e dos seus programas. Deixe um like pra gente. Ficamos por aqui e até a próxima semana.